E sejam muito bem-vindos a mais um Esporte é Rolimã, a melhor live de esporte de toda a internet. Eu sou o Bruno Gavassi e comigo aqui ele, o LeBron James dos comentários esportivos, Márcio Vilalva. Salve, Márcio, tranquilo? Fala, Brunão, salve, salve, boa noite, galera, bem-vindos aí a mais uma live. Faltam uns 50 centímetros aí para chegar no LeBron, né, de altura. O peso é o mesmo, né, mas a altura falta um pouquinho. Ainda bem que foi você que falou, senão eu ia achar que eu tava pegando no teu pé. Não, salve Não, pra galera que tá entrando aí, o Márcio Vilalva, um beijo, a Laila Morato, o Marcelo Ponce tá sempre com a gente, um salve, a Márcia Gavassi, minha mãe, te amo, mãe, um beijo, Marcelão Ponta Direita tá sempre com a gente acompanhando aí também. É isso aí, Marcelo Ponce, Marcelo Gavassi, Laila, um beijão, galera. Vamos chegando, lembra de dar aquela curtida, aquele like aí pra gente, deixa também seu comentário, sua crítica, sugestão, opinião, fala besteira aí que a gente fala aqui. Boa. E segue o canal, hein? Manda pra galera aí, quem tiver que gosta de esporte, que gosta de ouvir besteira aí, manda o link lá pra ver a gente aí também. Boa, e galera, participa com a gente da live, manda mensagem aí, pode perguntar o que vocês quiserem. É Isso muito aí. legal a interação de vocês com a gente. Vamos lá? Bora falar de Fórmula 1? Bora! Em uma corrida um tanto quanto curiosa, Márcio, o francês Pierre Gasly venceu o GP de Monza, quebrando um jejum de 24 anos sem vitórias para os franceses. Cara, foi sensacional, né? O Hamilton foi punido ali, ficou para trás e uma corrida completamente fora do esperado, né? Até que Maluca. enfim, uma hora, alguma reviravolta, alguma mudança, alguma coisa diferente na Fórmula 1, né? Sim, já tem gente brava, já o Lando Norris ficou pistola. Ficou em quarto Norris, né? Mas foi sensacional, assim, deu aquele gás, aquela animada que faltava na Fórmula 1, né? Sim, Não acho que vá se repetir, eu acho que na próxima corrida já volta tudo ao ao normal. rotineiro, ao Sim. normal, mas que foi legal, que deu um gás e que deu aquele cutucão, aquela que chega pra cá nas equipes grandes aí, que não é bem assim. Quem sabe eles dão uma mexida aí, né? Uma curiosidade que fazia tanto tempo, 24 anos sem ganhar, que o Macron ligou pro Gasly para dar os parabéns. Não, e a imagem dele sentado depois no pódio ali, né, refletindo, comemorando, chorando, é sensacional, Sim, né? Tipo, a sim. alegria, ó, a emoção dele, nem ele esperava isso, né? Nem ele Uhum. achou que ia ganhar uma corrida hoje, esses dias agora, então, sensacional. A Vamos dar Fórmula 1 uma foi olhada então como que ficou o pódio. Ficou ali o Gasly em primeiro, seguido pelo Sainz e o Stroll. O Lando Norris ficou em quarto, ele que ficou brabão. O Valtteri Bottas em quinto e o Ricciardo em sexto ali, fazendo seus 8 pontinhos. A gente não teve o Hamilton ficou em em sétimo, sétimo. É. ficou pra E foi baixo bom, ali. né? O Verstappen saiu, né? Uhum. Quebrou, ficou, não completou. Então Bottas, Hamilton e Verstappen que tem figurado os três direto no pódio, aí os três aí bem para baixo, de quinto para baixo aí. Então foi legal, deu uma emoção boa. Foi Vamos ver da na hora. próxima, vamos ver se isso dá uma animada, se na próxima corrida não vem alguma coisa diferente aí também, se não Sim. mexe um pouco com a Fórmula 1 aí. Vamos dar uma olhadinha só rapidão em como ficou a tabela geral de pontuação. Hamilton, claro, em primeiro ali, com 5 Disparado. vitórias. O Bottas em segundo, o Verstappen, o Lance Stroll e o Lando Norris. A próxima corrida vai acontecer dia 13, domingo, às 10 horas da manhã, circuito de Toscana. Vamos ver como é que vai ser. Semana que vem a gente traz se ficou mais do mesmo ou se nós tivermos uma emoção outra vez. Bom, a gente tem acompanhado bastante NBA, então vamos dar uma olhadinha de como é que tá os playoffs agora. Vou colocar aí na tela pra galera. Los Angeles e Houston, 1-1. Houston começou ganhando essa série. Denver e Los Angeles Clippers, 2-1 para os Clippers. 3-1 Miami Heat para cima de Milwaukee. E 3-2 Boston e Toronto, Márcio. Boston e Toronto, o Boston abriu 2-0, né? Todo mundo já começou a falar em varrida. Toronto estava Uhum, aparentemente perdido na série. Foi lá, buscou 2 jogos seguidos, empatou a série 2-2, uhum. deu aquela respirada. O quinto jogo foi meio atípico, voltou o que foi o primeiro jogo aí. Boston dominou e Toronto parece que estava mais apático, mais Sim. cansado aí. Mas 3-2 ainda tá na série. Toronto pode ganhar o próximo e levar para o jogo 7 aí, que tudo pode acontecer. Sim, a surpresa dos Rockets no primeiro jogo também foi animal. Também. Os Rockets, eles fizeram aquele jogo que. Acho que os Rockets, para ganhar dos Lakers, eles têm que fazer o jogo
perto do perfeito. Sim. E foi o que eles fizeram, né? O primeiro jogo deles, eles acertaram, a porcentagem de acerto deles foi muito grande, o número de bolas de 3 que eles têm acertado nessa série, nos 2 jogos, né? Eles levaram o segundo jogo também próximo no final ali, mas o número de bolas de 3 e de acerto que eles têm tido é muito grande. E os Lakers, eu acho que eles fizeram o que eles fizeram com Portland na primeira rodada, né? Uhum. Tiveram um jogo muito abaixo no primeiro jogo, erraram muito, perderam, desperdiçaram muita bola e isso favoreceu o Houston, que estava acertando tudo. No primeiro jogo dos Lakers, o Houston, os 3 principais jogadores, eles arrebentaram, eles fizeram a parte deles. O Harden fez 36 pontos, o Eric Gordon fez 25 pontos, o Westbrook fez 25 pontos. Então, um negócio assim sensacional. O que já não aconteceu no segundo jogo. Eles acertaram acho que mais de 20 bolas de 3. Sim. É sensacional, assim, o número de acerto foi muito grande. Já no segundo jogo, o Westbrook já não jogou tão bem. Uhum. Ele já lembrou muito o que foi o último jogo dele na primeira série, né? Contra o OKC. E já não foi tão bem e fez falta, né? Los Angeles chegou a abrir 21 pontos, então chegou a dominar o jogo no primeiro tempo, começou o segundo tempo com o domínio total do jogo, aí deu uma decaída normal do cansaço, do jogo praticamente ganho ali, deixou o Houston encostar, chegou a ficar no último quarto ali um jogo meio sem saber quem ia ganhar, um pau a pau ali, e os Lakers acabaram conseguindo voltar a respirar o finalzinho do jogo aí e dominar o finalzinho. Uhum. Eu acho que se os Lakers jogaram, que jogaram no primeiro tempo desse segundo jogo aí, eles vão levar a série aí, 4-1, 4-2 aí, talvez, mas eu ainda acho que eles são favoritos. O primeiro jogo realmente deu aquela assustada e que talvez a série fosse mais competitiva. Uhum. Mas esse segundo jogo já mostrou pra mim uma superioridade do Lakers. Vamos falar de Heat e Bucks que estão jogando agora, inclusive, fazendo o 5º jogo da série. No último jogo ficou por uma bola de 3 pros Bucks, 118-115, e com o Antetokounmpo meio apagado. Ele machucou, né? Ele torceu o tornozelo, né? Ele ficou de fora, ele já era dúvida. Tentou jogar e ficou de fora a maior parte do tempo. Acho que ele jogou, não sei se você tem 20 e poucos minutos, acho só, na partida. Nada, ele jogou 11 minutos. 11 minutos, 11 então. minutos. Ele ficou fora o jogo praticamente todo. Essa torção do tornozelo preocupa, né? Porque ele tá fora agora também, né? Não tá jogando agora. Isso para os Bucks faz toda a diferença, né? Eu acho que o Miami sem o Antetokounmpo nos Bucks, Miami é favorito a série, não só pelos 3-1 que já tem, né? Que já é difícil a virada para os Bucks, mas sem o Antetokounmpo agora fica ainda mais difícil, né? Foi um jogo, esse último jogo também definido no finalzinho ali, uma bola errada do Miami, o Miami deu um apagão ali nas últimas lances e acabou não conseguindo voltar nesses 3 pontos que ficou aí. Mas ficou um pau a pau, quase que Miami varre, né? E agora tá pau a pau também o jogo, também ainda sem, no terceiro quarto ainda sem favorito. Sim. Eu acho que Miami leva a série, eu acho que o Bucks não vão ter força para virar essa série, apesar de ter time para isso, se o Antetokounmpo voltar, mas eu acho que os Bucks estão mais fortalecidos, o Heat está mais fortalecido, e eu acho que leva a série. Virou esse favoritismo aí que não tinha antes da série. E encerrando então essa rodada, os Nuggets e os Clippers, 2-1 para os Clippers por enquanto, levando a série até o momento, e com grande atuação do Paul George, hein? Assim, uma série muito mais equilibrada do que eu achei que fosse ser. Eu achei que os Clippers iam ter muito mais facilidade contra os Nuggets. Uhum. E os Nuggets estão mostrando o jogo que mostraram a raça que eles tiveram para virar contra o Jazz na primeira rodada. Eles estão mostrando nessa série contra os Clippers. Se joga, o Murray joga bem, consegue encaixar o seu jogo, e o Jokic ele consegue dominar a bola no garrafão, o Denver é superior ao Clippers, né? Chegou, né, mesmo nesse último jogo, mesmo perdendo esse último jogo, chegou a abrir no começo alguns pontos, chegou a ficar na frente, 10, 11 pontos dos Clippers, e depois acabaram não conseguindo segurar. Talvez o cansaço pese mais pro lado de Denver, por ter jogado 7 jogos muito intensos, que foram os jogos contra o Jazz, né? Os Clippers fizeram 6 jogos, também não foi pouco, mas foram jogos até que tiveram um pouco mais de domínio, um pouco mais de diferença.
os jogos do Nuggets acho que foram muito mais pegados. Então talvez pese para o lado deles o cansaço. Acho que os Clippers ainda são favoritos na série. Eu acho que tem grande chance de Lakers e Clippers aí na final da conferência. Boa. Vamos falar de tênis, então. Faz tempo que a gente não traz o esporte, mas nós vamos trazer uma outra curiosidade que aconteceu, que o Novak Djokovic ele foi desclassificado do US Open. Depois de dar uma esbravejada por estar jogando mal, o Djoko mandou uma bola na cara da juíza de linha de forma não intencional e, deixando claro pela regra, acabou sendo desclassificado, Márcio. Foi um chilique que ele deu ali, meio descabido, né, para um jogador do calibre dele, né, num jogo como esse, ele ter um descontrole emocional desse jeito aí, foi merecida, e tem que servir de exemplo mesmo, né, para que isso não vire, todo mundo saia dando chilique, fazendo o que quiser aí, tem que servir de exemplo mesmo, foi justa a exclusão dele, a desclassificação dele do torneio aí. Ele pediu desculpas depois, falou que se arrependeu, mas tá aí, tá servindo de exemplo. Quem sabe ele dá uma esfriada na cabeça aí, põe a cabeça no lugar e volte no próximo agora, porque esse já era. Ele era o favorito, bom que agora deu oportunidade de uma forma imbecil de outros tenistas chegarem ao top 1 ali do US Open. Acho que a briga agora vai ser melhor, né? Agora vai ser boa. A briga no tênis é boa, né? Tem uma competitividade grande, né? Geralmente aparecem uns caras mais novos aí. Quando você falou a briga no tênis é boa, eu jurei que vinha uma piada muito boa. Ainda bem que não veio. Vamos dar um salve pra galera que tá chegando. O Ari tá aí com a gente, o Lucas Bertão Policício também, boa noite. Lucão, Bruno Ferraz, Brunão, boa noite. Boa noite, Bruno, boa noite, Lucas, Ari, galera. Vão chegando aí, dá aquele like, aquela curtida, manda mensagem aí, manda suas curiosidades, seus comentários, comenta com a gente os jogos, os esportes aí. Como tem uma diferença, um delay aí entre o que vocês estão vendo, o que a gente está falando aqui, às vezes quando vocês mandam a mensagem a gente já passou por um outro assunto, eu já estou comentando alguma outra coisa, não tem problema, comenta, fala que a gente volta, fala de novo, busca aquele assunto outra vez, não tem problema não. E o que vocês mandarem aí a gente comenta aqui também. Boa! Vamos falar do futebol da bola redonda? Opa, teve Brasileirão aí? Teve Brasileirão. Vamos dar uma olhadinha então como é que foi essa rodada, Márcio. E aí, cambada de semi-analfabeto, vamos falar da rodada 8 do Brasileirão nessa bagaça aqui, começando pelo Flamengo que recebeu o Fortaleza e sofreu pra ganhar, gol do Gabigol no final do jogo, kkkk. O time da Arena Genérico recebeu o Botafogo e empatou em 2-2, O Santos ganhou do Ceará, jogo dos dois voos, kkkk. Jogo esse que ficou marcado por muitos cartões vermelhos, o famoso absorvente de Guerreira, kkkk. Me desculpe, continuando, o Palmeiras ganhou do Red Bull por 2-1 de forma suada, gol do William Mustachi no finalzinho, kkkk. Os times do Sul empataram, deve ter acabado o chimarrão, kkkk. Eu tô muito engraçada hoje. O São Paulo surpreendeu e ganhou do São Paulo do Rio, o Vascão ganhou também, o Sport ganhou do Moda de Viola e por último, o único time de Minas ganhou com gol da filha da Xuxa, o Sacha. Ganhou com gol da filha da Xuxa, o Sacha. Eu racho com o São Paulo do Rio também. São Paulo do Rio é embaçado, né? Vamos dar uma olhadinha então como é que ficou a tabela depois desses 8 jogos. O Inter ainda liderando, São Paulo na segunda colocação, o Atlético Mineiro, Vasco, Flamengo, Palmeiras, Santos, Fluminense em oitavo, São Paulo do Rio em oitavo, Sport e Ceará. Na parte de baixo da tabela a gente tem o Corinthians em 11º, Bahia, Fortaleza, o Grêmio, Botafogo, Atlético Paranaense, Curitiba, Atlético Moda de Viola, Red Bull Bragantino e Moda de Viola na última colocação. Podia ter colocado só essa tela, o Corinthians está em primeiro, gostei. Emerson perguntando aqui, cadê o Cruzeiro na classificação? A gente está procurando desde a primeira rodada. O Cruzeiro tá toda embaixo. Semana aqui, que só cabe 20 na tela ali, aí o Cruzeiro não aparece. O Cruzeiro tá na tabela de baixo. Só terminando o US Open aí, o Marcelão mandou aí que o título vai pro Thiem ou pro Medvedev. O Thiem tá bem também, acho que é um dos favoritos mesmo, também concordo, Marcelão. Acho que ele tem tudo para levar aí. A pergunta ali, Thiago Nunes cai, e a resposta do Bruno Ferraz logo embaixo, fica Nunes. Então tá aí respondido, Lucão. O problema do Thiago Nunes cai é quem sobe, né? Mano Menezes recebeu proposta do Bahia aí e pediu para esperar até quinta. E tá achando que o Thiago Nunes cai na quarta.
É, o negócio tá feio lá. Os caras são um pouco ligeiros, né? São demais, né? Agora, o São Paulo parece que tá dando engrenada, hein? O São Paulo às vezes parece que vai, mas na hora H brocha, né? Aí é você que tá falando. Cavalo paraguaio, né? Você Cavalo sempre acha paraguaio. que vai ganhar, mas tem anos e anos que não ganha nada. Galera, como de costume, nós vamos trazer sempre a nossa parcial do Cartola aqui. Eu não gostaria de trazer, mas o Márcio foi bem nessa rodada. O Márcio insistiu que a gente colocasse, então segue aí. Como é que a gente Agora fez essa tem que rodada? mostrar, rapaz. Ó O lá, Márcio ó. fez 82 pontos. Ó, que isso. Primeira vez que eu fiquei nesse ano que eu fiquei entre os top 3 4 ali. top 3, 4. E eu ali na Segundão parte de ali. baixo, em penúltimo, com 40 pontos, metade do que o Márcio fez na rodada. Mas é bom pra gente poder mostrar todo mundo, né, da liga. Então tem que Sim. ficar um na parte de cima, um na parte de baixo. A gente vai revezando. Então aí. semana que vem inverte. Bom, vamos ver aqui agora a parcial geral. Ah, tamo junto ali, ó. Tamo pertinho. Você tá ali em Apesar em dessa oitavo, rodada, eu tô em ali ainda. décimo. Não é assim não. Eu vou chegar, vou subir. Até o final do brasileiro eu vou estar lá em cima nessa tabela aí. O Arizão que ficou em primeiro nessa rodada aí, ele que tá aí com a gente também. Parabéns, Ari. Ari, o Fiquei nosso na cola ali, coach de pontinho Cartola. atrás do Ari. É o mestre do Cartola. Esse manja tudo. Ó, o Lucas falando aí que o Cruzeiro ano que vem disputa a Série C. É possível. É bem possível, tá ali na beira, viu? Ixi. Cruzeiro, 8 jogos, 5 pontos na Série B. Cruzeiro que perdeu 6 pontos foi punido pela FIFA aí, perdeu 6 pontos por conta de uma dívida aí de um jogador com um clube árabe. E Cruzeiro tá nas últimas lá, tem 2 jogos a mais, eu acho que a maioria dos times que estão na zona de rebaixamento, e tá com a mesma pontuação. Então, e não ganha faz um tempão. Bom, É bom ter um mineiro em cada série, né? Se o América fica com o Atlético Mineiro na A, América na B, o Cruzeiro na C, o Uberlândia pode ir pra D esse ano. A gente tem mineiro em todos os. tem o Tombense e o Caldense ali também. Os times de Minas vão dominar aqui. É isso aí. Eu torço que continue assim. Vamos pular pro esporte alternativo de hoje? Pô, o que Márcio, nós temos? você sabe o que é um cubo mágico? Cubo mágico? Eu pensei outra coisa, mas acho que sei. Todo mundo deve Coloridinho conhecer. assim, né? Todo mundo deve conhecer um Nunca cubo consegui completar um. mágico. Boa parte já deve ter brincado com um. Agora se liga no vídeo que a produção separou do campeonato mundial de cubo mágico. Parece brincadeira, mas não é não. É esporte. É. World Cubing Championship. Selamat datang di kejuaraan Rubik's International. Tervetuloa Rubikin kuution maailmanmestaruuskisoihin. रूबिक्स क्यूब वर्ल्ड चैंपियनशिप में आपका स्वागत है। Willkommen auf der Weltmeisterschaft. 欢迎来到魔方世锦赛。 Velkommen til verdensmesterskabet i speedcubing. Bienvenue au championnat du monde 2019. 歡迎嚟到國際扭計式競賽。 Welcome to Worlds. Welcome to Worlds. Welcome to Worlds. Welcome to Worlds. Welcome to World Championships. Welcome to Worlds. Welcome to the World Cubing Championships. Welcome to Australia, and welcome to Worlds.
galera, a gente trouxe um vídeo aí de 2019 pra vocês, porque o próximo é só em 2021, mas foi pra mostrar pra vocês aí que existe sim um campeonato mundial de cubo mágico. Se me der um ano pra eu montar um cubo desse, acho que eu não consigo. Eu nunca consegui montar um desse inteiro. Se eu conseguir 2 cores, eu já fico feliz pra caramba. Pra mim, já tô satisfeito. Eu aprendi aquele padrão de montar uma só. Um lado eu sei fazer e tranquilo. Agora, isso, o cara faz de olho fechado, o cara mexe com todos os dedos, rodando o negócio. Diz que tem um padrão, não sei, nunca tentei. Ah, que isso. Porra, já estudar isso daí uns 10 anos pra conseguir montar ele. E pra explicar rapidinho as regras aqui, tem vários tipos de cubo mágico, vocês viram aí, tem uns meio esquisito, tudo, parece uma pirâmide com... Não sei o nome daquilo lá, porque eu fugi dessas aulas. E parece aqueles negócios do filme do Código da Vinci, sabe? Você vai abrir e vai ser um código lá de dentro, um tesouro, um mapa do tesouro. A modalidade padrão é a de 9 peças em cada lado e de 6 lados é aquilo que todo mundo conhece. E, obviamente, é por tempo. Quem resolveu o cubo no menor tempo ganha. É essa aí. Você entendeu, Márcio? Quer que repete mais devagar? Não, eu acho que... você tem quantos anos pra terminar? Você tem... Os caras terminam em menos de 5 segundos, bicho. Ah, brincadeira isso daí. Você tá de brincadeira. Não, deve ser automático, cara. Deve ser robô aquele negócio aí. Só aperta o botãozinho e finge que tá mexendo com a mão assim. Que é isso. Sensacional. Semana que vem a gente vai trazer mais uma matéria, mais um vídeo aí pra vocês, mais uma regra de um próximo esporte alternativo. Se vocês quiserem dar aí uma ideia pra gente trazer pra vocês, algum esporte que vocês praticam e tem um torneio mundial e vocês querem espalhar a palavra, deixa aí com a gente. Marcelão falando aí que é mais fácil o campeonato de pique-pega. Eu também acho. Acho que mesmo com a minha forma, Marcelo, eu acho que eu ia me dar melhor no campeonato de pega-pega do que nesse de cubo mágico aí, cara. E que é isso. Até eu ia correr bastante, você tá maluco. Manda pra gente o que vocês quiserem saber de esporte diferente aí, de coisas bizarras, alternativas aí, manda aí. Boa. Marcelo Pontes falou que gosta de curling, Bruno. Que é pra gente falar do curling mesmo. Pô, vamos trazer curling, um baita esporte. Uma chaleira num gelo e 2 malucos no rosto. Uma sorinha ali, ó. Eu gosto também. Eu ia fazer uma piada agora, ia ser um pouco machista. Vamos seguir então, vamos falar de NFL? Vamos falar de NFL. Tá chegando, vai começar a temporada, todo mundo ansioso. Só mais 2 dias. Quinta-feira tem. Quinta-feira já tem jogão, hein? Tem jogão. Mas antes de chegar lá, vamos começar baixinho e lá pro final a gente entra na temporada. Começar com a notícia então, Cairo Santos e Duzão. O que aconteceu nessas últimas 2 semanas aí, Márcio? Foi um vai e volta, né, cara? Bom, essa semana todos os times lançaram no sábado a lista dos 53 jogadores que vão para a temporada, né? Então fizeram os cortes finais aí e no domingo lançaram a lista do time de treinamento, o practice squad, né? Então no sábado os 2 foram cortados, tanto o Cairo foi cortado dos Bears quanto o Duzão foi cortado dos Dolphins. No domingo o Duzão voltou para o practice squad, voltou para o time de treinamento dos Dolphins. Esse já era esperado, porque o Duzão ele tem um contrato de 3 anos, tem um contrato até o ano que vem para ficar no time de treinamento. E como ele veio de um programa internacional de descoberta de novos talentos, ele é uma vaga extra para o time de treinamento, então ele não conta. Então os times têm 16 jogadores que podem ficar compondo o practice squad, e o Miami, como tem essa vaga do Duzão aí, ele pode ter 17 jogadores. Então, o Miami não ia dispensar o Duzão do time de treinamento, sendo que é um jogador a mais para praticar, para treinar. E o Brian Flores, o head coach do Miami, tinha elogiado muito o Duzão nas últimas semanas, falando da evolução dele, de quanto ele mudou e o quanto ele ia bem nessa linha ofensiva do Miami. Então, era esperado que ele continuasse mesmo no practice squad.
E aí o ano que vem é o ano do Duzão, é o ano dele conseguir a vaga e quem sabe entrar no time aí. Boa. O Cairo Santos, ele foi para os Bears para brigar pela vaga de titular com o Ed Pinheiro, e eles, nos treinos, o Ed Pinheiro acabou sendo melhor e ficou como titular, e o Cairo Santos foi cortado da equipe. Na segunda-feira, ontem, o Ed Pinheiro machucou, foi colocado na lista de contundidos, e o Cairo Santos hoje voltou para os Bears. Perdão, Ed, boa. Ele voltou para os 53 do Bears e vai ser o kicker titular dos Bears aí para o início da temporada. Não sei quanto tempo o Ed Pinheiro vai ficar de fora, mas se ele foi colocado na lista definitiva de contundidos, ele não volta essa temporada. Então, provavelmente nós vamos ter Cairo Santos aí a temporada inteira. E tem, lógico que se ele for bem, né? Tem também um semi-brasileiro que vai jogar, né? O Rodrigo Blankenship. Outro kicker aí dos Colts, que também entrou na lista dos 53 no sábado, ganhou a posição de titular dos Colts. Ele tem mãe brasileira, né? Sim. Morou nos Estados Unidos, nasceu nos Estados Unidos, morou nos Estados Unidos a vida toda, mas tem um sanguezinho brasileiro ali. Eu falei, o semi-brasileiro. Mais um kicker do Brasil aí, mais uma bicuda brasileira aí pra cima. Vai ser o kicker titular também dos Colts. Então, temos esses dois kickers aí, e o Duzão treinando com os Dolphins. Lembrando que o Duzão tá na lista do practice squad ali, e ele pode, se acontecer alguma coisa com os jogadores, for suspenso, contundido, ou sair do time por troca, alguma coisa, ele pode ser acionado e pode ser trazido para a lista dos 53 que estão ativos aí para o campeonato. Então a gente fica sempre nessa torcida por ele aí, não que a gente torça para alguém se dar mal não, mas se alguém se machucar ali não vai ser ruim não. Quem sabe o Duzão não entra ainda aí durante a temporada, não ganha uma vaguinha aí. E na esperança de mais brasileiros na NFL. Outra notícia que nós tivemos essa semana, que correu um vídeo essa semana aí, é que o filho do Vitor Belfort, que joga como wide receiver, como running back e quarterback na escola, no high school, ganhou uma bolsa numa universidade para jogar futebol americano lá. Então ele vai jogar no universitário aí, não sabe se vai ficar como quarterback ou se vai assumir a posição de running back, mas ganhou uma bolsa ali, e a família Belfort lá estava divulgando os vídeos dele, comemorando lá a bolsa para jogar futebol americano. Então pode ser que daqui a alguns anos a gente tenha um jogador de linha também, aí, outro do ataque, aí, um running back, aí, quem sabe um quarterback. Acho que o quarterback é muito difícil. A disputa é muito grande, né? Aí eu acho muito difícil. Tem que ter muita sorte ou mais um uma running qualidade back muito grande. Mas um running back eu acho que tem espaço, né? TD na linha de uma jarda, faz o touchdown, campeão, Super Bowl, sei lá, 80. Se não for em Seattle, né? Porque aí na linha de uma jarda eles não deixam correr, eles passam. E aí já era. Mas isso aí, mais um brasileiro aí na expectativa. Mais um brazuca. Vamos para as histórias do Super Bowl. Bora. Histórias do Super Bowl. O Super Bowl o Super Bowl 24 aconteceu no dia 28 de janeiro de 1990, no Louisiana Superdome em New Orleans. Público de 72 mil pessoas, e o custo de um comercial de 30 segundos foi de $700 mil. Estimativa de que 74 milhões de pessoas assistiram a esse Super Bowl pela televisão. Do lado da AFC, os Broncos chegavam ao Super Bowl, campanha de 11 vitórias e 5 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, os Broncos ainda bateram os Steelers e os Browns. Do lado da NFC, os 49ers chegavam a mais um Super Bowl. Campanha de 14 vitórias e 2 derrotas. Nos playoffs, os Niners ainda venceram os Vikings e os Rams, Márcio. Os 49ers chegaram como favoritos, né? Os Broncos tiveram muita dificuldade nos playoffs. Eles jogaram contra dois times piores do que o 49ers e mesmo assim brigaram muito para ganhar ali. Foram dois jogos bem disputados contra Steelers e Browns, que tiveram campanhas ruins durante a temporada. Então, os 49ers vieram como favoritos já no pré-Super Bowl aí. E era um Super Bowl de Elway contra Montana, né? Eram dois quarterbacks gigantescos aí também, que ficaram para a história os dois. O Montana, esse jogo foi no Superdome, né, em Louisiana, e o Montana entrou nesse jogo 7-0 no Superdome. Era o 8º jogo dele, ele tinha 7 vitórias como titular no Superdome. Então isso também já trazia para ele um favoritismo aí por estar jogando em casa praticamente, né? Sim.
Falando em favoritismo, Super Bowl definido Niners e Broncos. E pelo placar de 55-10, os Niners levantaram o Vince Lombardi. Time esse do técnico George Seifert, Márcio. 55-10 foi um jogo completamente desequilibrado, né? Se você quiser ver os highlights desse jogo aí, deve ter no Xvideos. É só você colocar lá, 49ers e Broncos. Cara, por ter sido um jogo tão díspare assim, acabou tendo vários recordes, né? É a maior pontuação de um Super Bowl, com 55 pontos para um time num Super Bowl. A maior vantagem de um Super Bowl, 45 pontos de diferença. O 49ers é o único time a marcar 8 TDs num Super Bowl, 2 em cada quarto, é o único time a marcar 2 TDs em todos os quartos do Super Bowl. Então arrebentou. O Jerry Rice recebeu 3 TDs nesse jogo, só não foi o MVP porque tinha um quarterback lançando tudo que lançou, né? Só antes de eu falar do MVP, já vou emendar um no outro ali. O Emerson Jolo mandou pra gente, Emerson, um abraço. Super Bowl 24 com Niners campeão. Sugestivo. Falando no MVP, o MVP da partida foi o quarterback Joe Montana. Ele completou 22 dos 29 passes tentados para um total de 297 jardas e 5 touchdowns, Márcio. Aí foram outros recordes aí. Então, 5 touchdowns era o recorde do Super Bowl. Foi recorde até o Super Bowl 29, que a gente vai falar lá na frente, que aí tiveram 6 TDs lançados. Mas Joe Montana fez esse recorde, durou mais 4, 5 anos aí. 76% de passes completos, é o segundo mais alto na história do Super Bowl. Só no Super Bowl 21, que o Phil Simms teve 88% de passes completos, isso foi um absurdo. O Joe Montana teve 13 passes consecutivos completados, foi recorde também até o Super Bowl 46, quando o Tom Brady teve 16 passes. E ele é o terceiro jogador foi o terceiro jogador da história a ser MVP da temporada e do Super Bowl. Então foi recorde atrás de recorde. Aí não tinha como ele não ser o MVP, né? Uhum. Mesmo o Jerry Rice tendo recebido 3 TDs, ele lançou 5, né? E estuprou o time dos Broncos. E o Halftime Show ficou por conta das lendas do jazz, do country e do soul. Pete Fontaine, Doug Kershaw e Irma Thomas aí na imagem para vocês. E de maneira resumida, a gente vai encerrando a história do Super Bowl Campinas. Perdão, Super Bowl 24. Vale repetir piada? Não, né? Vale, lógico que vale. Quando a piada é boa, vale. Não é o caso, mas vale. Não, sim. Vamos então agora para a história do Super Bowl 25 em números romanos ali para vocês. O Super Bowl 25 aconteceu no dia 27 de janeiro de 91. Melhor dia do ano, né? No Tampa Stadium, Flórida. O público era de 74 mil pessoas e o custo de um comercial de 30 segundos chegou à incrível marca de $800 mil. Estimativa é de que 80 milhões de pessoas assistiram a esse espetáculo. Do lado da AFC, o Buffalo Bills chegava ao Super Bowl. Campanha de 13 vitórias e 3 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, os Bills bateram os Dolphins e os Raiders. Do lado da NFC, o time da vez era o incrível e sensacional New York Giants. O melhor time do mundo teve campanha de 13 vitórias e 3 derrotas na temporada regular. Nos playoffs, os Giants bateram os Bears e os 49ers, Márcio. O Super Bowl, esse Super Bowl ele tinha um clima um pouco diferente, porque os Estados Unidos tinham acabado de começar, faziam 10 dias que tinha começado a Guerra do Golfo. Chegou a cogitar em adiar ou cancelar as finais de conferência e depois o Super Bowl, né? Mas a NFL acabou desmentindo que era só um boato e não adiou, nem cancelou e mantiveram os jogos ali. Chegou o melhor ataque dos Bills e a melhor defesa dos Giants do campeonato. Então era um confronto que era esperado que fosse um jogo sensacional, porque era a melhor defesa contra o melhor ataque do campeonato. E os dois times tinham se enfrentado na semana 15 e os Bills tinham vencido por 17-13. Então, por isso, os Bills chegaram como favoritos. E o ataque dos Bills, apesar de ser o melhor ataque e a melhor defesa, o ataque era muito superior aos outros ataques em relação à defesa dos Giants e às outras defesas. Então, era um ataque sensacional. O ataque dos Bills fez 95 pontos em 2 jogos de playoffs. Então, eles chegaram como favoritos ao Super Bowl, mas iam enfrentar a melhor defesa.
o melhor time, desculpa pela correção. Super Bowl definido, Bills e Giants, e pelo placar de 20-19, os Giants levaram o Super Bowl 25. Time do técnico Bill Parcells, Márcio. O MVP da partida foi o running back Otis Anderson. Ele teve 21 carregadas para 102 jardas e 1 touchdown. O jogo foi um jogo equilibradíssimo, como era esperado. O primeiro quarto acabou 3-3. O intervalo, o segundo quarto estava 12-10 para os Bills. No terceiro quarto virou 17-12 para os Giants e acabou 20-19. E um dos pontos mais marcantes desse jogo é que os Bills tiveram a bola para ganhar o jogo no estouro do cronômetro, um field goal de 47 jardas, e eles erraram o field goal. Ficou famoso esse jogo como o jogo, para eles, o jogo chama saiu para a direita, que foi o que o narrador falou na hora do field goal, que a bola saiu para a direita e os Giants ganharam o título. Foi o único Super Bowl com a diferença de apenas 1 ponto, então foi o Super Bowl mais disputado, mais parelho aí da história. Foi o primeiro Super Bowl de 2 só até hoje que não tiveram nenhum turnover para nenhum dos dois lados, nem interceptação, nem fumble perdido. O outro foi o Super Bowl 34. Os Giants tiveram 2 recordes que se mantêm até hoje nesse jogo. Maior tempo de posse de bola, os Giants ficaram com a bola por 40 minutos e 33 segundos. Então eles conseguiram tirar o ataque dos Bills do campo, né? Eles conseguiram deixar o melhor ataque do campeonato fora de campo. Então eles não deram tempo para os Bills ficarem com a bola. E eu acho que isso foi o ponto-chave do jogo, o ponto-chave dos Giants levarem esse jogo. Fora a posse total, eles tiveram o drive mais longo da história do Super Bowl. Eles tiveram um drive de 10 minutos, 9 minutos e 59 segundos, que foi o para virar o jogo no terceiro quarto. Eles percorreram 75 jardas em 10 minutos e fizeram um touchdown. Foi a jogada que virou o jogo. A NFL fez um ranking dos 100 melhores jogos da história da NFL. Esse é considerado o 10º melhor jogo da história da NFL. Olha. Então é um jogo que vale a pena. Quem tiver um tempinho, tiver à toa, não tiver o que assistir aí, procura ali, você acha fácil esse compacto do jogo, ou até o jogo inteiro. Para quem gosta da NFL, vale a pena. É um jogo sensacional e vale a pena. Os Giants conseguiram dominar esse jogo e nós vamos até falar disso daqui a pouquinho, porque quem foram as cabeças pensantes desse jogo aí. Então, só antes da cabeça pensante, 2 curiosidades. O hino americano foi interpretado pela lenda Whitney Houston e o halftime show ficou por conta do New Kids on the Block, Márcio. Sensação, hein? New Kids on the Block. Por conta da Guerra do Golfo, o show do New Kids on the Block no intervalo não foi transmitido ao vivo pela TV nos Estados Unidos. A ABC passou um telejornal, dando notícias e atualizações sobre a Guerra do Golfo no intervalo do Super Bowl. E depois do jogo eles passaram um compacto do show do New Kids on the Block. Então foi um show grande dos primeiros que estão começando aí, que depois nós vamos ter outros, mas diferente para um Super Bowl, mas por conta do cenário, da guerra, de todo o momento histórico que se vivia, o show não foi transmitido. E aí outras 2 curiosidades que a gente tem desse jogo aí, eu falei de quem foram as cabeças pensantes aí desses Giants aí. Você sabe quem que era o coordenador defensivo dos Giants? Não, quem era? Bill Belichick. Olha! O coordenador ofensivo dos Giants, foi o primeiro Super Bowl do Bill. E o técnico de wide receiver dos Giants era o Tom Collins, que depois virou técnico principal dos Giants, ficou por 12 anos como head coach dos Giants. O interessante é que esses 2 estavam na comissão técnica dos Giants, os 2 viraram head coaches depois. O Bill é o head coach com mais títulos, né? Tem 6 títulos como head coach, fora esse título como coordenador defensivo. E o Tom Coughlin tem 2 títulos pelos Giants, e os 2 em cima do Bill. Os 2 em cima dos Patriots, ganhando do Bill Belichick. Então, Emerson tá aí ainda, Emerson? Um abraço para Emerson. Já tá sofrendo aí. E os 2 que foram companheiros de equipe tática aí nesse Super Bowl se enfrentaram 2 vezes no Super Bowl e o Bill perdeu as 2.
E falando em Bill, antes da gente encerrar só, os próximos 3 Super Bowls ainda serão de Bill. Sofrendo. Nós vamos ter o recorde dos Bills. Esse foi o primeiro Super Bowl perdido pelos Bills de uma série de 4 Super Bowls perdidos em sequência. É o maior... É o Vasco da Gama da NFL. De maneira resumida, a gente vai encerrando a história do Super Bowl 25. O Emerson ali mandou, fala obrigado pro tio Bill, Brunão. Eu agradeço 3 vezes, olha só. Tio Bill deu 3 títulos, né? Um estando nos Giants e 2 jogando contra. Eu acho que o coração pesou nos outros 2 Super Bowl, a camisa, ele falou, que ele deu aquela confundida de onde ele tava, né? Ele viu o Tom Coughlin lá do outro lado. Falou, não, será que é ali, será que é aqui? Eu defendo, eu tô atacando, o que eu faço? Epa, sai Covid. Bom, continuando aqui, semana passada a gente trouxe uma retrospectiva da NFC, das coisas que a gente trouxe ao longo desse quase 8 meses de programa. E agora a gente vai trazer da AFC, começando pela AFC South. Os times Jaguars, Texans, Colts e Titans, Márcio. Os Colts, bom, então a gente falou bastante das divisões aí dos times, então vamos dar uma recapitulada, principalmente do que aconteceu de lá para cá, do que mudou de quando a gente analisou as equipes e as divisões para cá. Bom, os Colts continuam fortes, brigando pela divisão, mais fortes ainda até do que estavam naquela época que a gente discutiu, que a gente comentou. Trouxeram o safety, o Tavon Wilson, que era dos Lions, que reforçou bastante essa defesa dos Colts e fortaleceu bem, principalmente renovando com os jogadores de linha ofensiva e mantendo a linha ofensiva que foi tão forte ano passado e que provavelmente vai fazer a diferença esse ano. 3 jogadores não vão jogar pelos Colts por conta da pandemia, mas nenhuma perda significativa do time. Então eu acho que os Colts continuam brigando pelos playoffs. Talvez do que a gente tenha comentado naquela época, os Colts tenham dado até um passo à frente dos Titans, que fizeram playoffs, mantiveram bem o time, mas que não tiveram a melhora que os Colts talvez tenham tido nessa intertemporada. Então talvez os Colts ali um passinho à frente agora nessa briga pela divisão, mas ainda muito acirrada na AFC South. A gente não pode esquecer da temporada dos Titans no ano passado, na temporada passada. Sim, e do que o Tannehill fez, né? Principalmente nos playoffs, mas os números dele durante a temporada foram muito bons também. Agora, a única coisa que mudou realmente nos Titans, que aconteceu essa semana, esse final de semana, foi o Jadeveon Clowney, que é um defensive end sensacional, um dos melhores defensive ends da liga, que estava na free agent, estava sem clube, não tinha fechado tinha saído do Seahawks, estava na expectativa aí, todo mundo esperando com quem que ele ia fechar, e fechou esse final de semana com os Titans. Então isso ainda mantém os Titans ali nessa briga pelos playoffs. Perdeu o Logan Ryan, um safety que foi para os Giants, e perdeu um linha ofensiva aí para a pandemia que não vai jogar. Talvez a chegada do Clowney nessa defesa deu uma recuperada no que foi na perda do safety. Então eu acho que manteve equilibrada essa defesa dos Titans. A minha dúvida ainda quanto aos Titans o Tannehill teve um ano, de novo, um ano brilhante, um ano bom, mas foi uma coisa pontual, ou ele vai se manter e vai manter esse nível esse ano e talvez levar os Titans novamente? Eu não sei se o Tannehill é um quarterback bom o suficiente para, mais uma vez, manter o jogo, melhorar o jogo, mostrar coisas novas para que mantenha o Titans nessa briga pelos playoffs. Talvez seja mais marcado, mais conhecido do que foi ano passado, as jogadas, o playbook dele. Vamos ver o que ele vai ter para mostrar esse ano, o que ele tem na caixa de ferramenta deles aí para mostrar. Então essa é a minha dúvida sobre os Titans ainda. Por isso que eu acho que os Colts deram um passo à frente aí. Parece que pelos treinos o Philip Rivers encaixou muito bem no ataque dos Colts também. Sim. Então por isso que eu acho que eles estão a passos mais largos do que os Titans. Essa divisão é muito, muito parelha, né? Talvez eu ia falar isso agora. Essa divisão ela tá muito boa. Tadinho dos Jaguars, que vão ficar em último. Os Jaguars vão apanhar que nem cachorro
de rua, né? Porque perderam tudo, fizeram tudo de errado, né? Então, já aproveitando o gancho para falar dos Jaguars, eles jogaram o time inteiro no lixo, né? Eu acho que os Jaguars eles chegaram numa situação que eu acho que eles se espelharam até talvez um pouco no que Miami fez nos últimos anos. Eu acho que eles chegaram à conclusão de que com o time que eles têm, ou com o time que eles tinham, eles não iam longe. Uhum. Então acho que eles preferiram sucatear o time e renovar completamente o time no draft. Então mandou embora o Fournette, que era a grande arma, o grande astro do time. Mandou agora embora o Nyagokoi, né, o defensive end. Fez muitas trocas por escolhas de draft. Então, eu acho que eles já têm 12 ou 13 escolhas no draft de 2021. Então, eles estão nesse pensamento de reformular. Jogou 2020, 2021, talvez até 2022 fora. Mas acho que com esse pensamento de fazer o que Miami fez, reformular todo o time, fez muita troca, foi o que Miami... A mesma loucura que a gente falou ano passado do Miami mandar o Fitzpatrick embora, o safety, foi os Jaguars agora mandarem o Fournette embora. Então, mas eu acho que foi o mesmo dinamismo aí das coisas, apesar do Fournette ter saído de graça, que eles não conseguiram trocar. Mas acho que a ideia é essa renovação. Titans esse ano esquece, a briga deles é por primeiro lugar do draft. Não Jaguars. sei se os Jaguars, não sei se eles vão querer buscar um quarterback, buscar o Trevor Lawrence, mas os Jaguars vão brigar pelas primeiras posições do draft. A briga pelo Trevor Lawrence tá grande também, hein? Tá ali pau a pau com os Jets. Vamos dar uma olhadinha então nos nossos palpites. Márcio colocou ali os Texans 10-6, eu coloquei 10-6 também. Os Colts 9-7, eu coloquei 6-8. Tennessee Titans 8-8, eu coloquei 7-9. Menosprezei o time dos Titans, estou arrependido. E o Jacksonville Jaguars 4-12, 5-11, estou também arrependido. Devia ter colocado ter colocado menos, eu também acho que já Nossa vai para Senhora. 2 vitórias aí, 2, 3. Os Texans, eu não falei dos Texans, mas não mudou muito. Os Texans não mudaram praticamente nada de quando a gente comentou para cá, depois da saída do DeAndre Hopkins. O time se estabilizou. Vai brigar ali com Titans e Colts pela divisão. Não é surpresa se perder a divisão. Para mim é o favorito dos três, mas se perder para os Colts ou até para os Titans se vierem bem, acho que desses três aí é difícil mesmo de cravar quem que vai levar e quem dos três que vai ficar de fora dos playoffs aí, talvez. Boa. Vamos pular agora para a AFC East, dos times Bills, Viúvas de Tom Brady, Dolphins e Jets. Bom, os Bills, mesma coisa, não mudaram muito de lá para cá, da intertemporada, de quando a gente conversou sobre os Bills aí. Alguns reforços de defesa que vieram para brigar por posição ali, mas nada muito importante. 2 jogadores que não vão jogar pela pandemia também, que já foram repostos aí nessa free agents. Os Bills têm uma defesa muito forte, eu acho que brigam pela divisão. Para mim, são os favoritos da divisão. Eu vou falar já dos Patriots. Os Bills, para mim, são favoritos porque os Patriots têm muito desfalques hoje. Então, acho que os Bills ainda estão acima dos Patriots. Os Patriots foram o time que mais sofreram com a pandemia. 8 jogadores não vão jogar dos Patriots e pediram dispensa por conta da pandemia, incluindo o Donta Hightower, o linebacker, o Patrick Chung, o safety, e o Marquise Lee, o wide receiver. Então, 3 jogadores muito importantes, um wide receiver que ia compor muito bem um ataque ali com Ken Newton, e 2 peças de defesa titulares e extremamente importantes na defesa dos Patriots. Uma defesa que foi tão forte no passado e que levou os Patriots aos playoffs, vai estar muito desfalcado esse ano. Então acho que apesar da chegada do Ken Newton, que naquela época que a gente discutiu, a gente não tinha o Ken Newton ainda, eu acho que inverteu, né? Naquela época a gente falou que os Patriots tinham um ataque meia boca, mas que a defesa ia compensar. Agora, de lá para cá, isso virou, né? Agora o ataque dos Patriots talvez compense uma defesa que agora tá esburacada, né? Lógico, você tem uma equipe tática, técnica muito boa, né? Que pode ajeitar uma defesa, pode compensar e até levar os Patriots. Eu acredito que os Patriots até possam ir para um wild card e chegar nos playoffs, com a força do Ken Newton, com a força do Belichick. Mas hoje não é favorito. Acho que hoje os Bills são favoritos a levar a divisão, principalmente por todas esses desfalques na defesa. Dispensou o Mohamed Sanu para abrir espaço no salary cap.
Então, eu acho que ainda tá capenga ainda o time dos Patriots. Eu não vejo os Patriots como favoritos. Talvez chegue nos playoffs por um wild card, por essa conferência também não ser das conferências mais fortes. Sim. Mas também acho que não passa do wild card se chegar lá, não. Os Dolphins, um time continua em reformulação, não teve mudanças de lá para cá. É um time que, nesses 53 jogadores, eles privilegiaram bastante os jogadores da base, os jogadores que vinham de baixo, que vinham crescendo de drafts anteriores. Então eles deram preferência, não trouxeram veteranos, esses jogadores da Free Agents para assumir o time ou para jogar ali no time. É o segundo time com a menor média de idade, 25 anos só, então é um time realmente de reformulação e trazendo o pessoal que era calouro ano passado, ano retrasado, para jogar, para serem titulares, para ser sangue novo. Vai começar com o Ryan Fitzpatrick, não vai começar com o Tua. Eu acho que está certo, porque mesmo com o Tua, não é um time para ser campeão. Então talvez valha a pena fazer o que os Chiefs fizeram, deixa o quarterback ali um pouco, preserva ele, deixa ele entrar aos poucos, deixa ele lá pro final, meio pro fim da temporada, você põe ele para jogar um pouco, entrar de titular. Pegar e aí ritmo. O ano que vem, exatamente, e aí o ano que vem ele vem como quarterback titular e com a força maior do time. Então eu acho que Miami é time pro ano que vem, não é time para esse ano. E os Jets continuam brigando por... Sam Darnold. O seu Sam Darnold continua brigando por uma escolha lá embaixo do draft. A gente já comentou naquela época, o Jamal Adams ainda não tinha saído, mas ele estava naquela briga, e a gente já fez a nossa análise dando praticamente a certeza de que ele ia sair. Realmente saiu, o Jamal Adams foi pro Seahawks, então esse time dos Jets é para compor tabela e buscar o Trevor Lawrence o ano que vem. O Sam Darnold não vai ser o futuro da franquia, não. Vamos dar uma olhadinha então nos nossos palpites. Eu coloquei ali um 9-7 para os Bills, você um 10-6. Eu coloquei um 11-5 para os Dolphins, me arrependo. Você colocou um 7-9. 4-12 Jets, 2-14. E os dois colocaram 6-10 para os Patriots. Essa talvez pode ter sido a nossa falha. Talvez um 8-8 para os Patriots aí hoje. Talvez um 8-8. Um 9-7 para os Bills, perdendo um para os Patriots. Talvez um a menos para Miami ali. Mas ainda acho que um Bills 9-7... Patriots 8-8 são os que vão brigar pela divisão. Não sei onde eu tava com a cabeça nesse 11-5 pros Dolphins aí. Você acreditou muito na reformulação dos Dolphins. Mas eu vejo gente até hoje colocando os Dolphins como candidato aos playoffs. Os Dolphins têm um técnico muito bom. O Brian Flores é um técnico novato que foi muito bem no ano passado, principalmente do meio para o fim da temporada. Conseguiu organizar o time bem. Deu trabalho nos últimos jogos, chegou a ganhar, jogou o New England Patriots por wild card, ganhou lá em New England, então ele conseguiu reformular. Então acho que essa força que ele mostrou ano passado e com as novas armas que ele tem do draft desse ano, eu acho que tem muita gente acreditando nisso. Vejo até hoje, vi hoje alguns perfis do Instagram aí que colocaram as suas previsões, e eu vi gente ainda apostando nos Dolphins como wild card. Mas eu tô chegando lá. Tô comigo e não abro, 11-5 Dolphins. Vamos dar uma olhadinha agora na AFC Norte, dos times Bengals, Browns, Ravens e o do Márcio Steelers. É o campeão, né? Nunca. Bom, os Ravens continuam um time muito forte, um time favorito ao Super Bowl, a chegar ao Super Bowl, né? Ou pelo menos a final de conferência aí contra os Chiefs. É um dos times mais fortes do ano. Perdeu o Earl Thomas, que vai fazer muita diferença, mas é aquela coisa, é um jogador top que destrói o time por dentro, né? Que destrói um vestiário, que causa muita briga, muita intriga, tanto que ele brigou no treino e logo em seguida os líderes da equipe, os capitães já foram pedir para que ele não voltasse mais, para que ele fosse dispensado. Então o clima já não devia estar bom ali entre os jogadores. Foi a gota d'água ali, e os Ravens não quiseram nem saber de troca, de propor nada, mandaram ele embora, dispensaram ele, e ele está livre no mercado aí. Um possível destino são os Cowboys, mas ainda tá esperando aí. Fora isso, perderam 2 jogadores aí para a pandemia, mas nada demais, continua um time forte apesar da perda do safety. Pode ser que a secundária, a defesa sofra um pouco mais aí do que sofreu ano passado,
E o fato do Lamar ser mais visado esse ano, principalmente o jogo corrido dele, né? O Steelers não teve mudança nenhuma de quando a gente falou para cá, continua com 16-0. Ele não perdeu, foi um dos 3 times que não perdeu ninguém para a pandemia, ninguém se recusou, ninguém quis ficar de fora, ninguém optou por sair. Então, um time que mantém, não trouxe ninguém também de lá para cá. A gente já tinha falado do Eric Ebron naquela época, então foi o maior reforço aí dessa free agency. Para mim, briga pela divisão. Eu acho que briga com os Ravens pela divisão, com a volta do Big Ben, se o ataque funcionar, com a defesa espetacular que teve ano passado, acho que dá para brigar pela divisão. O wild card, para mim, é certeza, pelo menos, né? Se não ganhar a divisão, classifica como wild card. Os Browns são outro time que tem muita gente que acredita nos Browns, né? Eu ia trazer a notícia escatológica dos Browns. Toda a polêmica. O pessoal já deve ter visto. Envolvendo o Browns, né? Então, os Browns têm um ataque muito forte, né? 2 jogadores, principalmente, o Odell e o Jarvis Landry. E tem o Howard agora de tight end, né? Então, são alvos muito fortes, né? E o Baker Mayfield é aquela eterna promessa, né? Um jogador que foi muito bem no college, veio muito bem cotado para a NFL, mas que ainda não conseguiu demonstrar o potencial que tem. Então, o Browns é aquela incógnita, né? Tem uma defesa razoável, é um time que pode brigar por wild card, não teve muitas mudanças, não teve nenhuma chegada importante nessa intertemporada, e é o segundo time mais prejudicado pela pandemia. Então perdeu 5 jogadores aí que optaram por não jogar. Isso pode fazer a diferença também. Não acho que os Browns classifiquem, não acho que briguem pela divisão, não. Mas tem muita gente que acredita nos Browns ainda. E os Bengals, assim, sem mudanças de lá para cá também. 2 jogadores não vão jogar pela pandemia. É um quarterback calouro que vai jogar, é o único dos quarterbacks draftados na primeira rodada esse ano que vai começar como titular. A esperança de Cincinnati. Só que é colocar o cara para apanhar, né? Como foi o Baker Mayfield que a gente falou aqui agora, quando chegou em Cleveland, agora é o Burrow em Cincinnati, né? Ele vai apanhar essa temporada, vai até aprender, até pegar ritmo, até aprender a jogar em NFL. Não acho que ele seja um cara excepcional como um Lamar ou como um Mahomes que vai chegar já no primeiro ano arrebentando. Mesmo eles não chegaram, né? Mesmo eles arrebentaram no seu segundo ano de liga. Então, mas também não começaram como titular no primeiro ano. Eu acho que os Bengals vêm para ficar em terceiro nessa divisão, em quarto, desculpa, na divisão, para brigar com os Bengals ali com os Browns pela terceira posição. Mas eu acho que talvez os Bengals ainda fiquem em último nessa divisão, ainda tem uma boa posição de draft o ano que vem para continuar reformulando essa equipe e, quem sabe, começar a brigar. É aquele problema que algumas equipes enfrentam, né? Quando você começa a reformular, mas você tem uma divisão muito forte que já está um passo à frente, né? Então os Bengals, eles estão reformulando, tem um time que talvez seja um time bom, razoável para bom, mas até os Browns tem um time talvez que, se funcionar no papel, é melhor do que os Bengals, né? Mais equilibrado. E você tem um Steelers com uma defesa voando, um Ravens ataque e defesa voando, então você está no momento errado na divisão, né? Então vamos ver os próximos anos. Os Browns tivessem com um quarterback excepcional, era para ganhar esse negócio aí. Era para brigar pela divisão, aí não ia ter favorito, porque aí os confrontos de divisão, os duelos de divisão que iam definir isso, né? Então, mas não acho que o Baker Mayfield consiga levar isso daí. E eu acho a superioridade das defesas do Steelers e do Ravens em relação aos outros dois vai fazer a diferença dentro da divisão. Vamos dar uma olhadinha então como que ficou os nossos palpites. Eu coloquei 1-15 Bengals, você colocou 4-12, eu coloquei 8-8 Browns, você colocou 6-10, 13-3 Ravens, 12-4, aí eu coloquei 11-5 Steelers. Muito lúcido do que eu tava fazendo. E o Márcio aí, galera, colocou um 16-0 na lata. É um imbecil clubista. Talvez aí os Browns um 7-9, um 8-8, mais perto, se tiver uma melhora do ataque aí. Mas eu acho que essa divisão, acho que eu não mudo muito meus palpites, não. O 16-0 vem e o Super Bowl já é realidade. Ai, meu Deus. Segunda já começa com massacre já. Sim, claro. Cima do Daniel Jones.
Todo mundo na torcida aqui comigo. Vamos falar agora então da última divisão, a AFC West, dos times Raiders, Chargers, Broncos e o atual campeão, Kansas City Chiefs. Bom, os Chiefs continuam candidatos ao título, né? Estendeu o contrato dos principais jogadores, tá todo mundo cheio da grana e todo mundo feliz em Kansas, né? Mahomes, Kelce, o Andy Reid, o General Manager, todo mundo de contrato renovado. Teve algumas baixas, né? Dispensou o LeSean McCoy, acredita muito no running back calouro, no Rock que chegou aí, o Edward que vem muito bem cotado para essa temporada, ele recebe muitos passes, então talvez seja um alvo também para o Patrick Mahomes. Então acho que isso vem fortalecido, até por isso da dispensa do LeSean McCoy. Perderam 3 jogadores que não vão jogar pela pandemia, principalmente o offensive tackle, o Tardif, que é médico e optou por não participar para continuar trabalhando nos hospitais aí contra a pandemia aí. E um outro running back, que é o Damian Williams, que também optou por não jogar. Trouxeram logo em seguida que o Tardif foi o primeiro jogador a pedir a dispensa. Logo que a NFL deu essa opção, ele foi o primeiro de todos a dizer que não ia jogar. Os Chiefs já trouxeram o Osemele, que era dos Jets, um outro offensive tackle, que também é bem forte, vai substituir bem o Tardif. Então acho que eles foram rápidos e já repuseram bem aí essa linha ofensiva. Então continua candidato ao título. Os Broncos não tiveram mudanças aí. Falando em Broncos, só um comentário do Emerson, ele acabou de deixar ali, não sei se já estava nos seus estudos ali, mas Von Miller fora da temporada com lesão no tornozelo. Cara, essa eu não tinha visto, não. Essa eu não tinha... não sabia, não. Aí é uma grande perda para os Broncos. Aí um time que vinha talvez para brigar pelo um wild card... pode esquecer, né? Aí um buraco muito grande nessa defesa dos Broncos, e é o principal jogador do time, né? Assim, é o principal nome, a principal arma do time, é aquele jogador que causa o impacto e que protege muito bem a defesa, e que pega o quarterback, que segura o ataque adversário. Então, sem o Von Miller aí, é uma grande perda para os Broncos. Fora essa, não tinham tido outras perdas, estava tendo uma certa evolução no ataque aí, principalmente com a chegada dos calouros e com o Drew Luck esse ano como segundo anista, estava tendo uma evolução nos treinos, segundo os jornalistas aí. Perdeu só 2 jogadores para a pandemia que não são nada dos titulares, aí, nada importante para a equipe principal. Mas essa perda do Von Miller aí, acho que cai muito os Broncos, e aí eu acho que o Chargers dá aquele passo à frente ali e vai brigar ele pelo wild card e não os Broncos. Mas para muitos especialistas, até agora, os Broncos eram um dos favoritos ao wild card. Já pegando o gancho dos Chargers, não perdeu, um dos 3 times que também não perdeu ninguém para a pandemia. Não mudou muita coisa de lá para cá. Tyler Taylor foi anunciado como quarterback titular, então o Justin Herbert fica no banco. Também é outro calouro que vai começar a temporada no banco, talvez reforçando-se, aprendendo mais ali e pegando a experiência. O Tyler Taylor começa como titular. Dá um passo à frente dos Broncos aí, agora com essa perda do Von Miller para a briga pelo wild card. São 2 times que para mim devem ficar ali no 8-8, brigando com o Patriots, com o Browns talvez, por essas vagas de wild card, né? E os Raiders, que também não tiveram Casa Nova, muita mudança além do seu estádio, e é uma dó, né? Vai inaugurar um estádio num ano de pandemia que não tem torcida, e, né, além do prejuízo financeiro que eles devem ter aí esse ano, é uma dó um estádio daquele dos 2, né? Os Chargers também tá com um estádio novo aí, e Las Vegas e Los Angeles com estádios novos aí e não podendo encher. Raiders para mim era o clube mais fraco, era a franquia mais fraca dessa divisão. Agora com os Broncos perdendo o Von Miller também, talvez os Raiders dêem um passo aí também à frente dos Broncos aí, consiga brigar mais aí dentro da própria divisão. Às vezes, tanto para os Chargers quanto para os Raiders, às vezes essa 1, 2 vitórias que não teria contra os Broncos, às vezes isso faz a diferença na hora
da classificação lá na frente, né? Então acho que é isso. Os Chiefs muito superiores nessa divisão aí. Vamos dar uma olhadinha então nos nossos palpites para encerrar a retrospectiva da AFC. Eu coloquei ali um 5-11 Broncos, você colocou um 7-9, Chargers 4-12, 5-11, Chiefs 14-2 para os dois, entramos num consenso, Raiders 6-10, você colocou um 7-9, eu acho que eu concordo com você até nesse 7-9, o time dos Raiders pode ser que deu uma assustadinha num time ou outro aí ao longo da temporada. Talvez agora eu trocasse Chargers e Broncos ali, né, do 5-11 para o 7-9 ali, os dois invertendo. Mas acho que não muda muito nisso, não. Acho que os Chiefs vai ser o topo dessa divisão e os outros três brigando, degladiando embaixo ali para ver quem que fica. Galera, lembrando vocês que esses palpites não foram feitos agora nessa última semana. A gente já fez esses palpites há algum tempo. Lá em maio nós fizemos esses palpites. Então esses palpites já são lá de trás. Sim, teve muita coisa. A gente não vai mudar, porque isso daí tá valendo nossa briga de bolão aqui. Sim. É isso que vale, então por isso que nós não mudamos, mas trouxemos de novo aí para vocês. Boa, vamos dar uma olhadinha então em quais serão os jogos da semana 1 da NFL, começando já agora nessa quinta-feira. Quinta-feira a gente já tem Texans e Chiefs, Seahawks e Falcons, nossa, jogão ali no domingo, Seahawks e Falcons. Só tem jogão nessa semana. Só tem jogão. Eagles e Redskins, Dolphins e Patriots, Packers e Vikings vai ser sensacional, Colts e Jags, Bears e Lions, Browns e Ravens, Jets e Bills. Vamos pular ali pra baixo direto já, vai, aquele que vocês estão vendo circuladinho ali em vermelho, galera. Steelers e Giants. Esse é o jogo que a gente vai trazer pra vocês aqui. Não, a imagem que você vai fazer, você vai ligar ali no seu canal de preferência para assistir o jogo e você vai abrir na nossa live ao mesmo tempo. Aí você muta a sua TV e escuta a gente narrando e comentando o jogo que você tá assistindo. É o Everaldo Marques e o Paulo Antunes, depois de 12 caixas de cerveja e 1 quilo de barriga de porco. Somos nós na segunda-feira. E nós vamos estar trazendo para vocês dessa forma diferente. A gente sempre quis fazer isso e a gente não pode transmitir de fato o jogo. Então, de maneira diferente, a gente vai trazer para vocês aí. É isso aí. A gente não tem o direito de imagem, né? Ninguém pode transmitir as imagens, mas na internet ou na rádio a gente pode narrar o jogo, escrever o jogo, né? O direito de áudio é meu, então. Exatamente. A gente não pode pôr o áudio deles também, Sim. né? Que aí tem o direito, mas a gente pode fazer o nosso sem pôr imagem. Então é isso que nós vamos fazer. Vocês vão estar olhando a gente aí, a gente vai colocar foto, vídeo, outras coisas para vocês não cansarem só de ver nossa cara aí também. Sim. Mas os lances do jogo aí você vê na TV e a gente narrando. E vai mandando comentário, falando com a gente aí, comentando durante o jogo. Então, segunda-feira, dia 14, 20h15 começa o jogo. Uns 5, 10 minutinhos antes aí a gente abre a nossa transmissão. Boa! Vamos dar uma olhadinha então nos palpites, nos nossos palpites para a semana 1, para deixar registrado para vocês aqui. O Márcio colocou ali vitória dos Chiefs, Seahawks, Eagles, Patriots, Packers em cima dos Vikings, olha, Colts em cima dos Jags, Lions, Ravens e Bills, Raiders e Chargers, Saints em cima dos Bucks, 49ers em cima dos Cardinals, os Cowboys, aí foi a cagada dele, né? Daí ele colocou os Steelers em cima dos Giants e os Titans em cima dos Broncos. Os meus palpites foram muito parecidos com o do Márcio, como vocês estão dando uma olhada aí, Chiefs, Seahawks, Eagles, Patriots, Packers, Colts, Lions, Ravens e Bills, Raiders, Bengals, Saints, 49ers, Cowboys, ali a mudança, Giants e os Titans. Nós fizemos 2 jogos diferentes só. Eu coloquei Chargers, você colocou Bengals. E eu coloquei Steelers, você colocou Giants. Nossa, eu coloquei um 15 Bengals na temporada. Então eles vão ganhar só o primeiro jogo. Semana que vem ou a gente tá empatado ou alguém tem 2 pontos na frente. Nós vamos computar toda semana. A gente traz aí quanto que tá o placar, quem acertou mais, que é até o final a gente vê quem acerta mais aí, até o Super Bowl. Boa. Galera, muito obrigado pela participação de todos. Deu por hoje? Lógico que não, mas tá bom. Uma hora a gente acerta. Já fiz você falar que o Eli Manning é melhor, então... Não, falei nada. Tô tranquilo. A produção já editou essa parte e a cada snap nós vamos pôr você falando que o Eli Manning é o melhor. Marcião, muito obrigado pelo programa de hoje, foi sensacional mais uma vez. Brunão, você quer mandar
Mandar um abraço pro Thiago Villalba, que tá sempre aí com a gente. O filho dele nasceu hoje ele não tá aí acompanhando a gente, porque ele tá lá no hospital. Samuel nasceu hoje, Seja parabéns. bem-vindo, Samuel. Beijão, Thiago, beijão, Marluce. É isso daí, a felicidade pros dois, pra família toda, a vovós lá, os vovôs todos também. Muita saúde pro Samuel aí. E semana que vem você também vai estar cuidando do Samuel, vai estar lá nas fraldas, na mamadeira, mas a hora que der você volta aí pra prestigiar a gente. Boa. Agora Isso deu. aí. Agora acabou. Quase. Galera, obrigado. Segunda-feira estamos aí. Galera, obrigado pela participação na live. Se você não curtiu, dá tempo ainda, curte. Tô vendo ali que tá a galera que tá assistindo e só tem a meia dúzia de curtir. Dá essa força pra gente, ajuda demais. Compartilha link, se inscreve no canal se você não for inscrito. Que o Márcio vai vir de bailarina no próximo programa se você fizer tudo isso aí. Fechou? Fechou. E a última notícia pra gente encerrar o programa aqui, ó. Miami 6 pontos na frente, faltando 12 segundos. Acho que acabou a série. Acabou a série. Acabou Brunão, a série. até segunda. Segunda-feira nós estamos aí transmitindo. Estamos aí. Transmissão é Rolimã. Transmissão é Rolimã. Um abraço. Abraço.